Olá pessoal, eu sou Ramiro do @Portal do Peregrino BR, aqui no YouTube, portaldoperegrino.br, no Instagram e no TikTok. Então hoje vou dar continuidade ao livro Por Onde Caminham os Anjos. Vou deixar a capa aqui para vocês aqui, ó, em cima. Então vamos direto às histórias. Hoje eu vou contar a história de uma enfermeira que ia fazer um plantão no sábado e acordou bem cedo, né? E preparou as coisas, tinha os 2 filhos dela, cuidou dos filhos e estava nevando muito, muita neve lá nas estradas dos Estados Unidos. Então ela resolveu pegar um carro maior. Ela tinha 2 carros, né, um pequeno e um maior, então era melhor nas estradas pegar um maior. Quem conhece estrada que tem neve, assim, muitas estradas pedem até para botar corrente na roda para poder ter mais aderência na estrada. Então ela foi e no meio do caminho ela acabou derrapando perto de uma ponte. Ela já estava atravessando a ponte, só que embaixo era um pântano. Então ela ia quebrar, né, a camada congelada ali e poderia até falecer. Mas o carro foi girando, girando o carro ainda na ponte, a ponte era grande. Ela pediu a Deus proteção para que nada de mal acontecesse com ela. E nesse intervalo, né, esses segundos que o carro derrapando, dando 360 graus, ela viu uma grande luz no carro. Uma luz que não era uma luz natural. Natural que eu digo do sol. Então o carro foi parando e desceu, assim, passou pela ponte, desceu uma ribanceira de 10 metros, né? E ela conseguiu parar o carro. Ela agradeceu, né, a Deus, subiu e localizou uma casa. Foi até a casa, foi super bem recebida pelo homem que morava lá. Ela ligou para o hospital, que ela iria trabalhar, ligou para o marido e a família veio buscar ela e deu tudo certo, graças a Deus, né? Que milagre aconteceu com ela. E depois disso, nada mais aconteceu de extraordinário, falam no livro, mas eu não acredito que nada demais aconteceu extraordinário, porque os anjos, eles nos protegem todos os dias, né? Às vezes eu pergunto para minha filha: e aí, como foi seu dia? E ela fala assim: nada demais. Eu falo assim: nada demais? Então dê graças a Deus, porque deu tudo certo, né? Que às vezes a gente quer que coisas extraordinárias aconteçam, mas as coisas mais extraordinárias, ela acontecem no silêncio. Eles são muito silenciosos nos ajudar. Uma vez eu estava rezando para ele, eu estava assim: poxa, parece que eu estou até sem proteção. Ele falou: meu irmão, antes de você sair de casa, eu já saio. Ou seja, ele já prepara o nosso caminho. Por isso que a gente tem que orar sempre. Então eu tomei essa lição, né, que eu acho, não estou sendo protegido, porque estava acontecendo algumas coisas. Então, se está acontecendo é porque eu aguentava segurar, né, o rojão, como o pessoal fala aqui no Rio de Janeiro. Então, eles sempre estão ajudando a gente, sim. E essa luz, muitas vezes, acontece. Às vezes quando a gente está em oração, às vezes a gente pode não perceber, mas às vezes eu estou de madrugada orando e vem esse clarão. Esse clarão é tão grande que você consegue até ver o móvel de casa, você pode ver os objetos da sua casa. Isso é a presença deles, é uma luz assim, que você fica olhando ali, você fica admirando, é a presença dos anjos, né? Deus envia seus anjos por todos os momentos da nossa vida. Às vezes a gente está alegre, mas não é por um bom motivo. Então eles enviam nossos anjos para sempre nos inspirar. A gente tem inspirações ruins, né, que eu digo malignas, pelo outro lado, e a gente tem as inspirações benignas, que são boas para a gente, boas para as soluções. Quem é pai, quem é mãe, quem é cuidador, a gente vai recebendo as intuições, né? A gente vai recebendo muitas vezes de forma audível, porque a gente muitas vezes é tão cabeça dura que tem que acontecer uma coisa extraordinária e é uma bênção permitida por Deus para que a gente ouça ou veja alguma coisa. Então não tenham medo, que tudo vai dar certo.
A segunda história que eu vou contar é uma história de 2 missionários, um casal, que foi fazer a sua missão no Equador. Só que quando ele chegou lá, o povo era desconfiado, tinha os índios do interior que não entendiam muito bem as coisas, e o povo muitas vezes era muito hostil com eles. Então, eles não tinham muitas amizades lá, não é porque eles não queriam, é porque o povo era hostil com ele, tacava pedra na casa deles. Então eles ficavam um pouco isolados, porque na casa deles tinha um portão de ferro. Então, assim, para você ver como eles estavam preocupados com a segurança. Mas eles acreditavam que nada de mal ia acontecer com eles. Esse missionário era uma pessoa muito boa e sua esposa também. Eles recebiam muitas pessoas que passavam com fome, davam comida. Esses atos às vezes parecem muito simples, mas eu já recebi um retorno de alguns amigos que eu até esqueci o que eu tinha feito de bondade. O que eu estou falando isso não quer dizer que eu sou bonzinho ou sou um santo, não. Mas às vezes a gente não percebe que a gente fez um bem muito grande para outras pessoas. Então ele me ligou e falou assim: cara, graças a você naquele dia que a gente estava conversando na praça e eu tomei uma decisão na minha carreira profissional e melhorou tanta coisa, cara, eu sou muito grato por você. Então, assim, eu não fico envaidecido com isso, né? Não tenho vaidade com isso, mas eu achei legal porque às vezes a gente ajuda as pessoas e a gente nem percebe que a gente pode ter mudado de uma forma excelente, boa para aquela pessoa, e aquela pessoa vai afetar outras pessoas muito bem. Então é a corrente do bem, né? Então, por isso que a gente tem que evitar pessoas que querem botar todo mundo para baixo. Isso a gente tem que ver. Enfim, o missionário estava lá e apareceu, ele estava triste, né? Ele fazia as pregações dele sobre Deus, sobre tudo, as passagens da Bíblia, falava as palavras. E um dia estavam batendo no portão, né, mexendo no portão, e quando ele foi ver era uma índia com um chapéu, uma índia mais velha, e que ele foi lá falar com ela. Só que ela falava o espanhol e a língua dos índios, mas ele conseguiu entender. E ela pegou a Bíblia e apontou, perguntando para ele: você que prega as palavras do Deus vivo, sobre o Deus vivo? Ele falou assim: sim. E ele abençoou, e essa índia abençoou ele e ele ficou impactado. E ele viu, depois ele voltou, que estava calor, ele percebeu que as situações assim deixam você tão exaltado, você fica sem sentidos até quando acontece essas situações. Então, assim, às vezes a gente fica muito eufórico, né? E o que aconteceu? Ele falou assim, esqueceu de chamar ela. E, assim, numa fração de segundos, ela sumiu. E ele abriu o portão, correu, não dava para ela sair. E era, assim, 30 metros até a esquina. E ele correu lá, falou com alguns homens que estavam lá. Vocês viram uma índia assim, com chapéu? Eles falaram assim, olha, ninguém passou por aqui. Tinha ninguém e não tinha por onde passar. Então ele viu que ele recebeu essa ajuda, né, desse anjo que apareceu, e como eu já falei, eles podem aparecer de qualquer forma, de qualquer cor, de pele, e inclusive da forma de um animal. Não se engane, às vezes os animais nos ensinam muitas coisas, né, com as atitudes deles e com a proteção deles. Então o que aconteceu foi isso, e depois disso ele se sentiu mais fortalecido, que ele estava um pouco desanimado de algumas situações. Então, assim, às vezes a gente recebe avisos de estranhos na rua, a pessoa estava falando. Vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu estava no metrô e olha que eu trabalhava até as 11 da noite lá na Barra da Tijuca, eu já contei uma vez aqui, e às vezes era muito perigoso eu voltar. Então um rapaz novo virou para mim assim do nada, né? Eu estava lá parado esperando, ele falou assim, posso te perguntar uma coisa? Eu falei assim, pode. Olha, eu tô com uma dúvida. Eu fui chamado para trabalhar aqui perto, né? Perto da minha casa aqui, ele falou o lugar, mas eu nunca trabalhei e eu acho muito longe de casa.
Eu falei, você acha? Mas você nunca trabalhou? Ele falou assim, não. Eu perguntei a idade dele, tinha 20 e poucos anos, eu virei e falei, olha, é difícil decidir por você, mas você está precisando desse dinheiro? Ele falou que estava. E você é novo, pela idade que você me falou, e você não tem experiência. Aceite esse emprego e ganhe experiência e trabalhe como se fosse o melhor emprego do mundo, até você arrumar outro, mas ganhe experiência primeiro, porque uma das coisas que conta é se você teve experiência. Se eles estão te contratando sem experiência nenhuma, isso já é uma coisa boa para você. E essa empresa ela é boa, porque ela treina os funcionários, eu conheço. Eu vejo a forma deles atenderem as pessoas, e isso é uma raridade, então aprende que ela é boa. E ele falou assim, pô, muito obrigado. Então, peguei meu caminho, ele pegou o outro trem e foi embora. Então, às vezes, a gente pode ser auxiliares para essas pessoas que vêm pedir um conselho. Mas eu digo assim, um conselho, a gente sempre tem que dar um conselho, mas não é de qualquer jeito, né? Muitas vezes as pessoas se aconselham com pessoas indevidas, pessoas frustradas. Esse é um grande perigo. Então eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like, compartilha, coloque um comentário qualquer. Você pode botar um emoji ou bote um comentário do seu coração e compartilhe, porque o algoritmo do YouTube, do Instagram, do TikTok, ele vê que tem o interesse, então ele faz o maior engajamento desse vídeo. E você pode ajudar outras pessoas de forma simples, você nem vai saber que está ajudando. E essa mensagem vai chegar para aquelas pessoas que estão precisando receber essa mensagem, como outros canais também, que tem no YouTube, Instagram, TikTok. Então assim, procure ver vídeos que vai te enaltecer, vai te engrandecer e vai te ensinar também. Muitas vezes a gente é ensinado com pequenas palavras, uma boa leitura, e a gente vai crescendo com isso. Tudo bem, pessoal? Então eu vou deixando um abraço aqui para vocês, uma excelente semana. Deus abençoe vocês.